junto com os conceitos de teste da mãe, a gente tem uma teoria que é muito famosa e muito mal interpretada, explicada e treinada aqui no Brasil. E aqui vai outra curiosidade sobre mim. Além de ter traduzido o teste da mãe, eu acho que eu fui uma das primeiras 5, 6 pessoas a estudar Jobs to be Done e aplicar aqui no Brasil. Porque isso é mais antigo. Eu descobri Jobs to be Done em 2012, tem 10 anos. E eu tive a chance, era tão pouco falado que eu tive abertura com o Bob Moesta, que vocês já vão aprender quem é, que é uma das pessoas que idealizou essa teoria, essas práticas, e ele conversou muito comigo no LinkedIn, deu várias dicas, porque ele ficou super empolgado que tinha pelo menos mais uma pessoa interessada nisso. Sabe aquelas coisas que só a gente conversa a respeito com um amigo e ninguém mais, e a gente gosta de conversar? Aconteceu isso comigo e ele. O resumão, né? Então, aqui no vídeo não diz, né, mas o McDonald's contratou um consultor especializado, Bob Moesta e o Clay Christensen, para aumentar as vendas de milkshake. E daí eles fizeram aquilo que a gente viu que não se faz, né? Mas nos anos 2000 ali não tinha tanto material sobre isso. Eles perguntaram para as pessoas o que fazer, como fazer melhor, bolaram o milkshake ideal com base nesses feedbacks, quebrando várias regras do teste da mãe, né? Perguntando o que tinha que mudar, o que era melhor a opinião deles. E não teve efeito prático. Mas quando eles tentaram entender o contexto em que o produto era consumido, através daquelas perguntas ali, do que a pessoa ia fazer, o que ela estava, do comportamento, do hábito, eles conseguiram descobrir o job to be done do milkshake. E a gente pensa algumas coisas que aconteceram a partir daí que são bem interessantes. Talvez o produto já estivesse bom o suficiente, o que faltava era o direcionamento para a hora do consumo. Eu sei que isso, inclusive, fez com que o McDonald's desenvolvesse e comprasse uma empresa que tinha uma alternativa saudável ao milkshake. Porque eu quando vi isso, eu julguei no primeiro momento. Pô, quem é que vai às 8 horas da manhã tomar um milkshake? Aparentemente, os americanos faziam isso. Mas a gente teve solução. Alguém já viu falar dos smoothies que existem? Ou dos bubble teas? Alguém já viu aquele chazinho que tem umas bolinhas embaixo? Ou dos smoothies, que é aquela vitamina densa e tal? Esse eu vejo mais comum aqui no Brasil. A gente tem um cuidado com estética, com saúde, na maioria para grande parte das pessoas, né? Então o milkshake não colou tão bem, mas o McDonald's deu jeito nisso. Ele comprou empresas de smoothies e tem algumas marcas e redes que são deles também, porque eles identificaram que aquela bebida, eles, embora tenham descoberto ali no caso do trânsito, ela serve muito bem para essas situações. A gente precisa matar tempo e se manter inteirado ali com alguma coisa, né? E sim, eles conseguiram muitos resultados entendendo, dando um molde para o produto do milkshake. E a gente vai entender que molde é esse agora para replicar nos nossos produtos, tá? E basicamente o que eles fazem é isso, ó. Jobs to be done é entender que todas as pessoas, times e empresas têm um estado atual, o qual elas enfrentam problemas, adversidades, barreiras, situações ruins, entre elas e um estado que elas desejam, o estado progredido. E neste cantinho mora o tal desse job que eles precisam que seja sanado, realizado. O job é um conjunto de adversidades, barreiras ao progresso e situações que impede as pessoas, é um muro entre elas e o que elas desejam, o estado desejado. Em geral, sendo pessoas, empresas, não interessa, elas querem ser ou fazer o que não podiam antes com aquele produto. Esse é o resumo da ideia por trás de entender, ler o contexto sob as lentes do Job to be Done. Jobs to be Done, então, são lentes que a gente aplica na relação produto e consumidor para dar forma a esse processo mais natural, para que a gente consiga mover engrenagens, melhorar produto, marketing, vendas, de maneira mais objetiva. E a gente vai ver que isso se enquadra em situações diferentes. Por exemplo, no caso que a gente viu, a pessoa dirigindo até o trabalho, a viagem longa e chata, não tomou café, vai sentir fome, ela atravessa esse progresso através do produto para deixar a viagem para o trabalho mais interessante e prevenir fome antes da hora. Foi isso que eles descobriram lá. Mas esse molde, essa lente serve para vários problemas. Como, por exemplo, quem nunca teve um ano de muito trabalho, um tédio meio generalizado, já não paga mais a faculdade, ali é um milênio, está lá com seus 30 ou 40 anos de idade, e pensa em recarregar as energias investindo dinheiro em experiências enriquecedoras, ou seja, fazendo aquela viagem que vinha adiando há um tempo. É um outro exemplo bem mais complexo, que envolve muito mais situações, mas que sim, pode ser enquadrado nessa lente de eu tenho um estado atual, uma série de situações que impedem com que eu consiga ir para o estado que eu quero, que é, em geral, ser ou poder fazer o que eu não podia antes,
e que alguns produtos me entregam esse progresso. Algumas pessoas vão enxergar na viagem isso, outras vão num curso novo, outras vão enxergar em mudar de carreira. Sim, Jobs to be Done nos ensina que, às vezes, o nosso concorrente não é só um produto de mesma categoria, e sim uma solução que se apresenta para resolver o contexto que o nosso cliente tem. Então, é normal que o nosso produto concorra com uma planilha no Excel. É normal com que uma viagem concorra com uma transição de carreira. É normal com que o milkshake concorra com uma banana, que ele trouxe ali no exemplo. Não são a mesma categoria. Por quê? Porque no final do dia, nosso cliente, os clientes em geral, eles têm uma quantidade limitada de dinheiro e tempo, e eles vão tentar resolver com a ferramenta que mais fizer sentido para eles. E as empresas muito grandes estão entendendo isso, e é por isso que o Snickers é comprado perto das outras comidas e não tanto na parte de chocolates no supermercado. É por isso que o Red Bull está lá numa seção especial de energético e não na seção de refrigerante. Ele entende que ele tem jobs diferentes. Aquela coisa do contexto, né? Existe uma lenda antiga que diz, por que no supermercado a cerveja, a bebida alcoólica fica perto das fraldas? Alguém sabe por quê? Tem um dado interessante aí, né? Com quem que a bebida alcoólica concorre? Com quem que a bebida alcoólica concorre? Se a gente compra uma bebida para beber em casa, o que a gente está deixando de fazer? Sair para beber na rua, né? É um ótimo concorrente, né? Ela concorre, às vezes, com videogame também, né? Quem gosta mais de videogame não gosta de álcool, ou quem gosta de jogar um futebol. Ela concorre, assim, nesse espectro. E o que existe, então, em relação entre comprar a bebida alcoólica no supermercado e a fralda? Geralmente, quem compra a fralda tem uma tendência maior de ir para casa. Tem, de repente, menos tempos e oportunidades de ir no restaurante, de ir no bar. Então, por isso que se entende que a pessoa vai ficar em casa. O melhor produto desses que competem para desestressar a gente, para relaxar, nesse contexto, é beber em casa. Por isso a cerveja fica perto da sala. Isso é real, isso aconteceu no Walmart e essa é a estratégia por trás. Quem compra fralda vai ter uma tendência maior a ficar em casa.